Todo mundo me chamava de marido perfeito. Eu cozinhava. Eu ouvia. Eu nunca brigava. E foi exatamente essa perfeição que ela usou para me trair por 2 anos sem que eu suspeitasse de nada. Eu era o marido perfeito. Até planejar a vingança que ela jamais esquecerá. Ela havia saído para um jantar com as amigas, coisa comum, sempre acontecia. Eu estava em casa terminando de lavar a louça quando o celular dela, que ela havia deixado carregando na cozinha, vibrou com uma notificação. Eu não ia olhar. Mas a tela acendeu sozinha e a mensagem apareceu visível mesmo bloqueada. Cheguei. Tô te esperando no quarto 304. Eu fiquei parado com as mãos ainda molhadas de água de louça. Quarto 304. Não é o tipo de mensagem que você recebe de uma amiga num jantar. Eu sequei as mãos. Peguei o celular. Não desbloqueei. Apenas olhei para a tela travada por um tempo que não sei calcular. Depois coloquei de volta exatamente onde estava. E continuei lavando a louça como se nada tivesse acontecido. Ela chegou em casa às 11h30. Foi bom o jantar? Eu perguntei, sem levantar o olhar da televisão. Foi ótimo, ela disse. A Patrícia contou umas histórias hilárias. Que bom. Ela foi tomar banho. Eu continuei assistindo televisão que eu não estava de fato vendo. Naquela noite eu não dormi. Fiquei olhando pro teto pensando na palavra quarto 304 e tentando encontrar qualquer explicação que não fosse a óbvia. Não encontrei. Nos dias seguintes eu me tornei algo que eu nunca havia sido antes na minha vida. Observador. Não de forma óbvia. De forma cirúrgica. Comecei a notar coisas que sempre haviam estado lá mas que eu nunca havia me permitido ver. As saídas que se repetiam num padrão. O perfume que mudava sutilmente em dias específicos. A forma como ela checava o celular com uma frequência que eu havia normalizado como hábito moderno. Numa sexta-feira, 2 semanas depois da mensagem do quarto 304, ela disse que ia fazer compras. Eu disse que tudo bem. E segui ela. Não com drama de filme. De carro, à distância segura, com aquela calma estranha que vem quando você já decidiu que vai descobrir a verdade de qualquer jeito. Ela não foi ao mercado. Foi a um hotel a 20 minutos de casa. Eu estacionei do outro lado da rua e esperei. 40 minutos depois um homem saiu do mesmo hotel, sozinho, olhando pro celular enquanto caminhava até o carro dele. Eu não conhecia o rosto, mas reconhecia a postura, a familiaridade com que ele andava por aquele estacionamento, como alguém que já havia estado lá várias vezes. Ela saiu 20 minutos depois. Sozinha. Sacolas de mercado na mão, comprada provavelmente naquele mesmo trajeto para dar credibilidade à mentira. Eu fiquei sentado no carro depois que ela foi embora. E foi naquele momento, sentado naquele carro, observando aquele hotel, que eu tomei uma decisão que mudou completamente o curso dos meses seguintes. Eu não ia confrontar. Eu ia descobrir tudo. E depois eu ia agir de um jeito que ela jamais esqueceria. Nas semanas seguintes eu mantive minha rotina perfeita. Cozinhei o jantar dela favorito numa terça qualquer. Perguntei como havia sido o dia dela com genuíno interesse aparente. Fiz tudo que o marido perfeito sempre fazia. E enquanto eu fazia isso, eu construía um quadro completo. Descobri que o homem se chamava Ricardo. Que ele era casado também. Que o relacionamento deles havia começado há quase 2 anos, muito antes de qualquer mensagem que eu tivesse visto por acidente. Descobri através de um perfil falso de redes sociais que eu criei especificamente para essa investigação. Descobri através de horários que eu comecei a documentar com uma planilha discreta no meu computador de trabalho. Descobri através de um detetive particular que contratei usando a economia que eu havia guardado sem ela saber. 2 anos. A maior parte do nosso casamento, ela havia vivido uma vida paralela enquanto eu continuava sendo o marido que cozinhava, que ouvia, que nunca brigava. O detetive me entregou o relatório final numa sexta-feira de manhã, num café distante de casa. Você tem fotos, datas, localizações, ele disse, deslizando uma pasta sobre a mesa. Tudo documentado e com data certa. Eu abri a pasta. Folheei rapidamente. Fotos do Ricardo entrando e saindo de hotéis. Datas que coincidiam exatamente com as saídas com as amigas dela. Um padrão que se repetia com uma regularidade que me dizia que aquilo havia se tornado rotina há muito tempo. O que você vai fazer com isso? O detetive perguntou. Eu fechei a pasta. Ainda não sei completamente, eu disse. Mas eu sei que não vai ser simples. Eu liguei para o meu amigo Gustavo naquela mesma noite. Gustavo, que trabalhava com direito de família, que eu havia conhecido há 15 anos, que quando ouviu minha voz no telefone disse: o que aconteceu? Eu contei tudo. Da mensagem do quarto 304 até a pasta do detetive. Ele ficou em silêncio por um momento quando eu terminei. Você quer separação ou você quer outra coisa? Ele perguntou. Eu quero que ela entenda exatamente o tamanho do que ela fez, eu disse. Não através de gritos. Através de consequências que ela não vai conseguir desviar. Isso é uma vingança, ele disse. É justiça organizada, eu corrigi. E eu preciso da sua ajuda para fazer isso de forma legalmente impecável. O plano que construímos ao longo das semanas seguintes era simples na estrutura e devastador na execução.
Primeiro, documentação completa para processo de divórcio que protegeria meus direitos financeiros completamente, removendo qualquer ambiguidade que ela pudesse explorar. Segundo, contato discreto com a esposa do Ricardo, alguém que merecia saber a verdade da mesma forma que eu merecia. Terceiro, e mais importante, eu precisava manter a fachada perfeita até que tudo estivesse pronto para ser executado de uma vez. Manter a fachada foi a parte mais difícil. Continuar sorrindo no café da manhã. Continuar perguntando sobre o dia dela. Continuar sendo o marido que ela havia se acostumado a enganar com facilidade porque ele nunca questionava nada. Mas cada sorriso que eu dava agora carregava um peso diferente. Era o sorriso de quem sabe algo que o outro não sabe que ele sabe. 3 semanas antes de eu executar qualquer parte do plano, algo aconteceu que eu não havia previsto. Ela ficou estranha. Mais quieta do que o normal. Olhando para mim de um jeito diferente em alguns momentos, como se estivesse tentando ler alguma coisa que eu pudesse estar escondendo. Numa noite, ela me perguntou do nada: "Você está bem? Você parece diferente ultimamente." Eu olhei para ela com a mesma calma que eu havia mantido por semanas. "Estou ótimo", eu disse. "Por que a pergunta?" "Não sei", ela disse. "Sensação." Eu sorri. "Você está imaginando coisas", eu disse. Mas internamente, eu sabia que precisava acelerar o cronograma. A esposa do Ricardo se chamava Fernanda. Eu havia descoberto o nome dela através da pesquisa do detetive. Mulher de 36 anos, 2 filhos pequenos, completamente alheia ao que havia estado acontecendo durante 2 anos da própria vida. Eu debati por dias se entrar em contato com ela era a coisa certa. No final, decidi que sim. Não por vingança contra o Ricardo especificamente, mas porque ela merecia a verdade da mesma forma que eu merecia, e porque a verdade tinha valor independente de qualquer plano maior que eu estivesse executando. Eu enviei uma mensagem cuidadosamente redigida com Gustavo revisando cada palavra para garantir que não houvesse nada que pudesse ser usado contra mim legalmente. Apenas fatos. Datas. Um link para uma pasta com a documentação que o detetive havia coletado. Sem julgamento. Sem instrução sobre o que fazer com a informação. Apenas a verdade, entregue com respeito. 2 dias depois, o telefone da minha esposa começou a receber ligações que ela não atendia na minha frente. Eu observava de longe, fingindo não notar, enquanto ela saía da sala para atender ou simplesmente deixava tocar até parar. Na noite seguinte, ela chegou em casa visivelmente perturbada. "Você está bem?", eu perguntei, mantendo a mesma fachada que eu havia praticado por semanas. "Só um dia difícil no trabalho", ela disse. Eu assenti e fui para a cozinha preparar o jantar dela favorito. Naquela noite, enquanto ela dormia, eu sabia que a Fernanda havia confrontado o Ricardo. Eu sabia porque o detetive, que eu havia mantido em retainer para esse propósito específico, havia me informado que o Ricardo havia ligado para minha esposa 3 vezes naquele dia, todas não atendidas. A estrutura estava começando a desmoronar. E ela ainda não sabia que eu era o responsável por isso. Eu decidi que a noite da confrontação final seria num sábado. Escolhi um sábado porque queria que ela tivesse o domingo inteiro para processar sem a pressão de fingir normalidade no trabalho na segunda-feira. Naquela manhã de sábado, eu preparei café da manhã como sempre fazia. Ela desceu, sentou à mesa, e eu pude ver nos olhos dela um cansaço que havia se acumulado nos últimos dias. "Precisamos conversar", eu disse, colocando a pasta do detetive na mesa entre nós. Ela olhou para a pasta. Olhou para mim. "O que é isso?", ela perguntou, mas a voz dela já carregava o medo de alguém que suspeitava da resposta. "Abre", eu disse. Ela abriu a pasta com mãos que tremiam visivelmente. A primeira foto era do Ricardo entrando no hotel. A segunda era dela chegando 20 minutos depois. Página após página de documentação meticulosa que cobria os últimos 2 anos. Ela ficou olhando para as fotos sem conseguir falar por um longo momento. "Há quanto tempo você sabe?", ela perguntou finalmente, a voz reduzida a um sussurro. 3 meses", eu disse. "Desde a noite do quarto 304. Ela fechou os olhos. "Você sabia há 3 meses e continuou agindo normal", ela disse. "Você cozinhou para mim. Você perguntou sobre meu dia. Você." Eu mantive a fachada enquanto descobria tudo o que precisava descobrir, eu disse. "Porque eu sabia que se eu confrontasse cedo demais, sem provas completas, você teria conseguido minimizar ou negar." "Você contratou um detetive", ela disse, juntando as peças. "Contratei." "Por quanto tempo ele me seguiu?" "O suficiente para documentar 2 anos de padrão", eu disse. "Não apenas as últimas semanas. 2 anos completos, Marina." Ela ficou em silêncio, processando o tamanho do que eu estava revelando. "O que mais você fez?", ela perguntou, e havia algo na voz dela que sugeria que ela já suspeitava que havia mais. Eu fiquei em silêncio por um momento, deixando a pergunta pairar. "Eu entrei em contato com a Fernanda", eu disse finalmente. A reação dela foi imediata e visceral. "Você fez o quê?" "A esposa do Ricardo merecia saber a verdade", eu disse. "Da mesma forma que eu merecia." "Você destruiu o casamento dele", ela disse, e havia uma raiva crescendo na voz dela que eu não esperava, considerando a situação.
Eu não destruí nada, eu disse, mantendo minha calma. Vocês dois destruíram quando decidiram passar 2 anos se encontrando em hotéis enquanto fingiam ser pessoas honestas para os respectivos cônjuges. Você poderia ter me confrontado direto. Não precisava envolver ela. Eu concordei. Mas eu decidi que a verdade merecia chegar a todas as pessoas afetadas, não apenas a mim. Ela ficou em silêncio, a raiva dela colidindo com a culpa que ela claramente também sentia. O que você vai fazer agora? Ela perguntou. Eu peguei outra pasta que eu havia preparado, menor que a primeira. Documentação para o processo de divórcio, eu disse. Já protocolado essa semana. Você vai receber a notificação oficial na segunda-feira. Você já protocolou, ela disse, a realidade da situação finalmente atingindo completamente. Protocolei, eu confirmei. Com toda a documentação necessária para garantir que meus direitos financeiros estejam completamente protegidos. Você planejou isso tudo, ela disse, e havia algo quase de admiração misturada com horror na voz dela. Por 3 meses você planejou isso enquanto agia como se nada tivesse acontecido. Eu planejei isso, eu confirmei. Porque eu queria que quando você descobrisse, fosse tarde demais para você minimizar, negar ou manipular a situação. Eu queria que você enfrentasse a realidade completa de uma vez. Ela ficou olhando para mim com uma expressão que eu nunca havia visto nela antes. Você não é quem eu pensava que era, ela disse. Eu sou exatamente quem eu sempre fui, eu disse. Você simplesmente nunca precisou descobrir essa parte de mim porque nunca havia me dado motivo. O processo de divórcio seguiu seu curso nos meses seguintes. Graças à documentação completa e ao trabalho cuidadoso do Gustavo, tudo foi resolvido de forma que protegeu completamente meus interesses, sem deixar espaço para disputas longas ou contestações. A Fernanda, eu soube depois através de conhecidos em comum, havia decidido se separar do Ricardo também. A decisão dela não tinha nada a ver comigo diretamente, mas era uma consequência natural da verdade que havia sido revelada. Marina tentou, em algumas ocasiões durante o processo, negociar, pedir perdão, sugerir terapia. Eu ouvi tudo educadamente. Mas eu havia decidido, naquele sábado de manhã quando ela abriu a pasta, que 2 anos de mentiras completamente premeditadas não eram algo que eu estava disposto a tentar reconstruir. Você não vai nem considerar, ela me perguntou numa das últimas conversas que tivemos antes da finalização legal. Eu considerei, eu disse. Durante 3 meses enquanto eu documentava tudo, eu considerei cada possibilidade. E eu decidi que a versão de mim que continuaria casado com você, sabendo o que eu sei, não seria uma versão de mim que eu respeitaria. O divórcio foi finalizado 6 meses depois daquele sábado de manhã. Eu me mudei para um apartamento novo, num bairro diferente, começando algo que era completamente meu pela primeira vez em muito tempo. As primeiras semanas foram estranhas, não pela tristeza que eu esperava sentir, mas pela ausência dela. Uma ausência que, surpreendentemente, trazia mais alívio do que dor. Eu havia passado anos sendo o marido perfeito sem questionar se essa perfeição estava sendo valorizada ou simplesmente sendo usada como cobertura conveniente para que ela pudesse viver a vida que realmente queria. A vingança que eu havia planejado não foi sobre destruição gratuita. Foi sobre garantir que a verdade tivesse peso suficiente para que ela nunca pudesse fingir, nem para si mesma, que aquilo que havia acontecido não tinha consequências reais. 1 ano depois, eu encontrei Marina por acaso num evento profissional. Ela estava diferente. Mais cautelosa, talvez mais humilde do jeito que apenas consequências reais conseguem ensinar. Como você está? Ela perguntou, mantendo distância respeitosa. Estou bem, eu disse, e era verdade. Você? Reconstruindo, ela disse. Aprendendo algumas lições difíceis. Eu assenti. Eu espero que sim, eu disse, sem rancor na voz, apenas honestidade simples. A gente se despediu logo depois, sem drama, sem necessidade de prolongar um encontro que ambos sabíamos não precisar de mais nada. Eu era o marido perfeito. Até planejar a vingança que ela jamais esqueceria. E a lição que eu aprendi através de todo esse processo não foi sobre como destruir alguém que te machucou. Foi sobre como a verdade, quando documentada com cuidado e entregue com a paciência necessária, tem um peso que nenhuma manipulação posterior consegue desfazer. Eu não gritei. Eu não destruí móveis. Eu não fiz cenas públicas. Eu simplesmente garanti que a verdade chegasse a todas as pessoas que mereciam conhecê-la, da forma mais completa e irrefutável possível. E descobri que essa é a vingança mais duradoura que existe. Não há que satisfaz no momento. Há que garante que ninguém jamais consiga reescrever a história de um jeito que minimize o que realmente aconteceu.